o que mudou em relação ao início, né, da contratação? Alguém perdeu a renda? Essa faixa é a mais vulnerável. A gente está falando de um programa habitacional, não estamos falando de regra de mercado, porque justamente essas famílias não têm condições de acessar o mercado pela regra. Então, precisa essa condição de vulnerabilidade ser considerada. A Caixa Econômica Federal informou que durante a pandemia não retomou nenhum imóvel por falta de pagamento do público da faixa 1. E o Ministério do Desenvolvimento Regional disse que os impactos econômicos da pandemia levaram ao aumento da inadimplência e que está criando mecanismos legais para a renegociação das dívidas e que levará em consideração a renda da família. Enquanto o governo não define as regras da renegociação, beneficiários como Patrícia continuam lutando todo mês para pagar as parcelas. Estou desempregada, né? Quem está me ajudando é minha filha. Então, às vezes, deixo de comprar alguma coisa para dentro de casa para deixar as prestações em dias, né? Então, assim, eu faço de tudo para poder manter minhas prestações em dias. A inflação, que já vinha minando o poder de compra dos brasileiros há muitos meses, acabou ganhando um impulso novo com a guerra na Ucrânia e afetou diretamente um produto agrícola fundamental. O milho é essencial na ração usada para engordar os bois que vão para o abate. Mas o pecuarista viu o preço do grão disparar nos últimos anos e aumentar ainda mais agora, por causa da guerra na Ucrânia. Do início da guerra para cá, os preços subiram do milho no Brasil, agravando a situação dessas cadeias que consomem o cereal. Os frangos nas granjas recebem ração feita do farelo de milho, que também é a base de 70% da alimentação dos suínos. Para você ter ideia, o milho que a gente trabalhava antes, ele simplesmente dobrou de valor. É essencial também para a alimentação humana e a disputa por milho brasileiro vai ficar maior nessa nova composição global, já que a Ucrânia e a Rússia estão saindo do mercado temporariamente devido ao conflito que está havendo e às dificuldades de logística. A Ucrânia é o quarto maior exportador de milho do mundo, atrás do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos. Os ucranianos pretendiam vender 33 milhões de toneladas. Chegaram a comercializar 22 milhões, mas por causa da guerra, só conseguiram embarcar a metade disso. O pessoal que estava importando da Ucrânia, por exemplo, Espanha, Egito, Coreia do Sul, China, tem que acabar procurando as outras fontes de fornecimento. E as outras fontes são Estados Unidos, Brasil e Argentina. O Brasil, nos últimos 20 dias, aí foi fortemente procurado, porque o Brasil tem milho disponível para embarcar imediatamente. O mercado internacional veio pagando preços muito altos e o Brasil vendeu. Só que o aumento das vendas para outros países diminuiu ainda mais os estoques do cereal aqui no Brasil, que já estavam baixos por causa da seca que atingiu a região sul na última safra. E a próxima colheita do grão só vai acontecer daqui a 5 meses. Está um aperto no abastecimento em função da quebra da safra de verão. Nós já estamos percebendo um repasse nas carnes desse custo, e é natural que isso ocorra, porque senão não há um fechamento dos caixas, dos frigoríficos. A Comissão de Direitos Humanos da ONU lançou um alerta para o risco de agravamento da fome com a suspensão das exportações de grãos da Rússia e da Ucrânia. São 2 dos 5 maiores produtores do mundo. Países como Egito, Turquia, Bangladesh e Irã já estão sentindo os efeitos. O acesso à internet no Brasil é um retrato muito fiel das desigualdades sociais no país. As dificuldades de grande parte da população ficaram explícitas numa pesquisa divulgada hoje. Nos últimos anos, a Luciana não consegue exercer o direito de votar.
Eu vou titular de Belfor Roxo. Desde quando eu tirei, nunca mais voltei, porque eu tô tentando transferir para cá e não tô conseguindo, porque eu liguei para lá e falaram que era para internet, só que eu não tenho acesso à internet. Ela mora em Paciência, na zona oeste do Rio, bem perto de um projeto social que tem um laboratório de informática, mas não tem internet. Para o dia a dia que um cidadão tem que usar para poder fazer uma identidade, um título de eleitor, a gente não tem esse acesso e nem muito menos para poder abrir isso para atender a comunidade. A gente fica numa limitação muito grande. No Brasil, a desigualdade digital reproduz a desigualdade social. Menos de um terço da população está conectada à internet e o acesso pleno é privilégio dos mais ricos. Os mais pobres, em maioria negros, chegam a ficar desconectados metade do mês. Quase 34 milhões de brasileiros nunca acessam a internet. A maioria das classes C, D e E. Quase 87 milhões não conseguem se conectar todos os dias. 6 em cada 10 só entram na rede com telefones celulares. O estudo é uma parceria do Instituto Locomotiva com a multinacional PwC. Kátia perdeu uma chance de emprego porque não tinha conexão. É frustrante. Fiz uma inscrição e era para se apresentar no dia 22 e eu fiquei sem acesso à internet. Eu só voltei a ter acesso à internet no dia 26 e aí já tinha passado o prazo de eu me apresentar para o emprego. Imagine que o grupo de subconectados passa 120 dias a menos por ano conectado à rede mundial de computadores. Como o país vai sair da crise sem ter uma política de crescimento econômico? E não existe crescimento econômico sem resolver o abismo digital no Brasil. Não existe melhora na produtividade sem que as diferenças entre os subconectados e os superconectados diminuam. Entre as causas da desigualdade do acesso estão deficiências de qualidade e distribuição do sinal e o custo do serviço e dos equipamentos. Para Marco Castro, presidente da PwC, o crescimento econômico do Brasil passa pela inclusão digital. A inclusão digital, um olhar mais atencioso para a formação das pessoas, nos coloca de uma forma muito mais competitiva para atrair investidores e empresas que querem instalar suas operações aqui no Brasil, sabendo que terá uma mão de obra qualificada adequada para dar sustentabilidade ao seu negócio. O que a gente percebe com a complexidade do mundo de hoje e com a necessidade de tecnologia em todo tipo de negócio, quanto mais investimentos fizermos nas áreas de preparação das nossas pessoas, da juventude, da força de trabalho no Brasil, na área de tecnologia, melhor o impacto que isso vai trazer na nossa economia. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio informou que eleitores sem acesso à internet podem ligar para a central de atendimento do TRE para agendar o atendimento presencial. A seguir, o governo da Rússia ajuda a encher um estádio de apoiadores para ouvir o discurso do presidente. E Vladimir Putin diz que o país está mais forte do que nunca. O presidente russo Vladimir Putin fez hoje um discurso sobre a guerra para apoiadores e para funcionários do governo. O dia é para comemorar uma anexação que meio mundo condenou. 8 anos atrás, a Rússia tomou dos ucranianos a Crimeia. O showmício falava de uma invasão ainda maior. A letra Z, que identifica os blindados russos na Ucrânia, se multiplicou no estádio lotado. É o mesmo da final da Copa do Mundo de futebol. Mas a FIFA agora suspende a Rússia invasora de todas as competições. A arquibancada insistiu em ser torcida. Gritou o nome da Rússia. Agitou ansiosa as bandeiras. Até que a propaganda apareceu em carne e osso. O presidente russo largou a mesa de 6 metros e falou ao vivo com centenas de milhares, mantendo os fatos à distância. À beira de uma grave recessão, Vladimir Putin disse que a Rússia nunca esteve tão forte, que o que acontece hoje na Ucrânia é uma operação militar especial. Pelos cartazes e no discurso, ele insistiu que luta por um mundo sem nazismo. Afirmou que o principal objetivo das tropas russas é acabar com o genocídio de pessoas que falam russo na Ucrânia.
Essa é a primeira língua do presidente ucraniano. O Tribunal Internacional de Justiça julgou que não há indícios de genocídio na Ucrânia. Israel e outros países recusam a acusação de que o governo ucraniano seja nazista. Mas isso não importa para Putin. Ele repete sua versão muitas vezes, rezando para virar verdade. E hoje disse que a Bíblia Sagrada veio à cabeça. Não existe maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. E o maior exemplo disso, para ele, são o que chamou de nossos meninos que lutam ombro a ombro na operação militar. E, se necessário, levariam um tiro pelo outro no campo de batalha, como irmãos. Mas muitos russos não aguentaram essa realidade paralela e saíram do país. O Kremlin já declarou que os traidores mostraram suas cores. Putin quer manter o monopólio do branco, azul e vermelho e nos últimos anos vem encarcerando a oposição. Não à toa, Putin disse hoje que a Rússia não tem uma unidade assim há muito tempo. Mas no meio do discurso de união, algo intrigante aconteceu. A televisão estatal russa cortou a fala do presidente e exibiu uma apresentação gravada minutos antes. Seria mais um protesto na TV russa? Alguém se arriscou de novo para enfrentar a prisão? O porta-voz do Kremlin explicou que foi só uma falha técnica no servidor. Ninguém tem dúvida de que dezenas de milhares de pessoas naquele estádio russo apoiam Vladimir Putin. Ele tem até índices de aprovação que passam de 70% em todo o país. Mas jornalistas do New York Times e da BBC entrevistaram pessoas que disseram que foram aconselhadas ou até obrigadas pelos empregadores a irem ao comício, inclusive com transporte público oferecido pelo governo. O presidente russo falou por telefone com o primeiro-ministro da Alemanha. Putin reclamou que o governo ucraniano está tentando arrastar as negociações com uma série de propostas irreais. Ele ficou ainda 1 hora no telefone com o presidente da França. Emmanuel Macron manifestou extrema preocupação com Mariupol e pediu um cessar-fogo imediato na cidade ucraniana. Putin vive a necessidade de falar, de desabafar. Os pronunciamentos são quase que diários. Mas hoje a reunião do Conselho de Segurança da Rússia não foi transmitida em cadeia nacional. Ele preferiu prender a todos ao vivo na sua narrativa. O presidente ucraniano também falou à nação e disse que o resultado da guerra vai ser uma queda dolorosa para a Rússia. Na Polônia, a reportagem é dos enviados especiais Rodrigo Carvalho, Roça Linas e Hernani Lemos. Volodymyr Zelensky voltou à televisão. Parecia ser uma resposta a Putin. Ele disse que os invasores estão gastando toda a riqueza russa e que, ao atacar a Ucrânia, vão acabar com tudo que conquistaram nos últimos 25 anos. Vai ser uma queda para eles, disse o presidente ucraniano. No campo de batalha, a Ucrânia sentiu hoje a pressão russa numa cidade importante, que até então parecia relativamente segura, Lviv, no oeste do país. Ali é caminho de passagem para os civis que fogem principalmente para a Polônia. O alvo foi um hangar de manutenção de aviões, a poucos quilômetros do centro. Alguns foguetes chegaram a ser interceptados pela defesa antiaérea ucraniana, mas 4 deles conseguiram passar. Teriam sido disparados da região do Mar Negro. Num protesto em Lviv, carrinhos de bebês vazios lembraram as crianças mortas na guerra. Houve novos ataques em outras cidades. O maior mercado de Kharkiv pegou fogo. Esse armazém em Kiev também. Uma pessoa morreu. Esse morador da capital não consegue descrever em palavras a destruição. A Ludmila se pergunta: eu não sei onde eu vou viver, onde eu vou trabalhar, quem vai me ajudar? O prédio onde ela mora foi atingido. Uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas. Em Donetsk, 4 morreram no edifício residencial. A cidade é controlada pelos separatistas pró-Rússia, que atribuíram a explosão a morteiros disparados pelas forças ucranianas.
O comando militar da Rússia afirmou ter destruído uma base usada pelos ucranianos para lançar bombas de fragmentação contra Melitopol, numa área controlada pelos russos. E informou que as forças separatistas tomaram o aeroporto de Mariupol. A ONU fala que se a Rússia começar a atacar com frequência cidades mais a oeste da Ucrânia, como Lviv, os países vizinhos aqui do leste europeu podem ver um novo pico nessa onda de refugiados. O número de pessoas saindo da Ucrânia até vem diminuindo nos últimos dias. Aqui na Polônia o fluxo caiu pela metade. Mesmo assim, continua num patamar muito alto. Olha como é que as estações de trem continuam bem movimentadas. Hoje chegou a 2 milhões o total de refugiados da guerra na Ucrânia que atravessaram só aqui para esse país. Em entrevista ao Jornal Nacional, o porta-voz da Agência das Nações Unidas para Refugiados, Matthew Saltmarsh, diz que o perfil das pessoas que estão atravessando a fronteira tem mudado. As que chegaram primeiro, em geral, tinham mais recursos. Muitas vieram de carro e tinham contatos na Polônia ou em outros países europeus. Era mais comum ouvir pessoas dizendo: vou ficar na casa de um amigo em Berlim, da minha tia em Praga. Agora a gente tem visto a chegada de refugiados sem tantos recursos. Pessoas que tiveram que sair correndo porque a guerra chegou na cidade delas, ou até mesmo que tiveram a casa destruída. Enquanto isso, em Odessa, no sul da Ucrânia, os moradores aparentam uma estranha calma diante da invasão. De longe, avistam navios que temem ser russos. Mas de resistência esse povo entende. Na Segunda Guerra, Odessa fez frente durante 2 meses e meio ao cerco nazista. A cantora Alexandra diz: temos uma história de coragem. Durante a guerra, não foram os militares que defenderam essa cidade, foram os civis mesmo. Por isso nós somos corajosos, não temos medo disso. A Rússia manteve a estratégia de bombardear áreas densamente povoadas da capital Kiev. O relato é do fotógrafo Gabriel Chaim. Aqui nessa região onde o míssil caiu, bem pertinho tem uma escola infantil, onde vocês podem ver atrás de mim que também foi atingida. Eles estão tentando limpar os destroços da escola. E ali atrás, onde foi a maior explosão, vários edifícios residenciais foram atingidos e agora estão quase completamente inabitáveis. O prefeito de Kiev esteve hoje nessa área residencial que foi atingida. This is living district. Kindergarten has been destroyed, which is 50 minutes away from here. Lives been lost. How much of the evidence you want to have to stop this war, to stop the killing, to stop the genocide of the Ukrainian population? Eu faço cobertura da Síria desde 2013 e hoje foi a primeira vez aqui na Ucrânia que eu vi uma devastação que eu possa comparar dos meus dias de quando eu estava fazendo cobertura na Síria. Это мой город, это с 93-го года. У меня была возможность уехать во Львов. Можно было за границу до Одессы уехать, но совесть не позволила. Будь ласка, я хотів просто шоколадом. Мене прив'язали до виправна робота така йде зараз. Будь ласка, відпустіть, я прошу. Ця молода людина хотіла вкрасти військовий час пачку шоколадок. Шоколадок в магазині. Якби затримала охорона цього ж магазина Сільпо. O rapaz foi colocado nesse poste, preso numa fita isolante, pela Força Territorial de Defesa Civil, que eles atuam aqui no centro da capital. Eles são civis que receberam armas do governo para poder lutar contra a invasão russa. O homem encapuzado que me deu entrevista falou que prendeu esse rapaz ali naquela árvore para que ele sirva de exemplo para outras pessoas que pensam em furtar ou vandalizar lojas que estão fechadas por conta dessa guerra.
No final do dia, eu estava próximo a Maidan, a Praça da Independência, e tinha um grupo de voluntários colocando sacos de areia na entrada de um metrô. Enquanto eu estava filmando, apareceu um policial com bastante raiva e bastante agressivo e me fez deletar tudo que eu tinha na câmera. Já aconteceu cenas em outras guerras de pedirem para eu deletar material e eu nunca deletei. Entretanto, aqui, o policial, hoje, se preparou com a sua Kalashnikov e se afastou, fez posição de ataque. Se eu não deletasse, eu poderia tomar um tiro. A seguir, a conversa dos presidentes dos Estados Unidos e da China sobre a guerra. Chega ao Brasil o primeiro grupo de refugiados ucranianos. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, manda bloquear o Telegram em todo o país. Vez a guerra na Ucrânia. A conversa por videoconferência durou quase 2 horas. O presidente chinês Xi Jinping disse que a crise na Ucrânia é algo que ninguém quer ver. O presidente americano Joe Biden avisou que haverá consequências se a China der ajuda à Rússia para os ataques contra cidades e civis ucranianos. A pesquisadora sobre China de um Instituto de Política Independente de Londres, Yu Ji, explicou que houve uma mudança na posição chinesa, de uma indiferença inicial para uma mais solidária aos ucranianos, mas ainda sem denunciar abertamente a Rússia. Aqui nas Nações Unidas, a China disse que apoia os esforços de mediação pela paz e que deseja o cessar-fogo mais rápido possível, para evitar mais vítimas civis e uma crise humanitária gigantesca. Mas também endossou uma acusação russa contra os Estados Unidos, a de que a Ucrânia estaria desenvolvendo armas biológicas com financiamento americano. Na reunião do Conselho de Segurança, o embaixador chinês declarou ainda que os